Bom dia novamente para você, Elisa. Aqui está fervilhando, viu? Aumentando a temperatura, sobretudo dos debates de última hora em torno do texto da regulamentação da reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu colocar, já para votação no final da manhã. Aos poucos, tem parlamentares já enchendo o plenário, mas ainda nada de abertura da ordem do dia, que é o que dá, na prática, o início dos trabalhos no plenário da Câmara dos Deputados. A gente falou na última entrada, Elisa, que hoje foi divulgado um novo relatório de mais de 500 páginas. Já vou destacar que tem uma novidade em relação ao cashback para a população de baixa renda, escrita no Cade Único. Para quem tem até meio salário mínimo, portanto, pode ter um cashback, segundo o texto atual, em relação às contas de água, de energia, em relação ao gás natural também, e por aí vai. Esse foi um dos pontos ali que a gente adicionaria como novidade em relação a esse texto da reforma tributária, da regulamentação, melhor dizendo, da reforma tributária. O cashback antes era de 50%, passou para 100%. A gente vai conversar sobre outras novidades desse texto com o deputado Luiz Gastão, ele que é do PSD do Ceará e está por dentro, Elisa. Estava me dizendo aqui que ficou até 1h30 da manhã com os outros parlamentares debruçados sobre essas mudanças do texto. Deputado, obrigada pela gentileza de atender a gente. O que o senhor destacaria, além dessa questão do cashback, como um ponto que foi acertado nessa última versão do relatório? Olha, nós também fizemos o creditamento das empresas com relação ao plano de saúde, que era uma reivindicação de todas as empresas do setor e principalmente através de negociação coletiva, garantindo os benefícios aos trabalhadores com relação a esse ponto. Avançamos muito também com relação às normatizações das cooperativas, dando mais clareza com relação ao texto, e estamos aí com a questão relação fisco-contribuinte, eu diria talvez uma das mais humanizadas de todas as reformas de todos os tempos nesse país. Então, acho que nós avançamos muito com relação ao texto e a nossa expectativa é que hoje nós possamos aprovar no âmbito da Câmara aqui e dar um grande passo para que o país possa voltar a crescer, se desenvolver e criar uma ambiência de segurança jurídica e de prosperidade para o nosso país. Deputado, a parte da carne, que é uma parte bastante sensível no momento, Elisa, vocês vão deixar para resolver no plenário. Tem uma emenda que deve ser apresentada pelo Partido Liberal, pelo deputado Rodolfo Nogueira, inclusive. Não é a oposição puxando também esse assunto para si? Olha, não tem dúvida, eu acho que é nessa hora que o plenário fala mais alto e nós vamos respeitar o que é da política. Nós estamos discutindo aí a possibilidade de trazer segurança alimentar, de fazer com que a proteína possa fazer parte da cesta básica. Foi um debate muito intenso durante todo o grupo, nós buscamos fazer todos os cálculos e os cálculos que nos foram apresentados pela pelo Ministério da Fazenda, independente de que outros cálculos apresentados por entidades como a Abras, botavam números diferentes, mas como não havia uma segurança maior. E hoje a expectativa é que esse ingresso da proteína na cesta básica aumentaria a alíquota em 0,5% para todas as compras de todos os trabalhadores, de todos os brasileiros. Se optou em não mexer com o que poderia elevar a alíquota para o consumo, independente de se reconhecer a importância de uma segurança alimentar e da proteína dentro da base da cesta básica. E é um debate que o plenário vai definir. E como você muito bem já colocou, o PL deverá apresentar esse destaque e nós vamos discutir no plenário. O senhor acredita que tem voto para aprovação? Olha, eu acredito que é uma discussão, talvez de todas que nós tivemos, a mais intensa. O deputado Joaquim Passarinho foi o grande defensor desse processo e discutindo desse processo junto com vários outros membros. Agora, é uma questão de que o plenário vai definir. Hoje eu não posso dizer um prognóstico. Eu acho que pode sim passar o destaque, como acredito que possa vir a ser rejeitado. Outro debate que também rendeu bastante discussão da semana passada para cá, principalmente, foi em relação à questão das armas no imposto do pecado. Como é que o senhor vislumbra essa discussão agora, prestes a gente entrar na votação da regulamentação no plenário? Olha, com relação a esse ponto, isso já foi discutido na PEC. Durante a votação da PEC, a arma não foi incluída dentro dos impostos seletivos, dentro dos processos. Essa discussão não passou e não permeou as discussões do grupo de trabalho. Quando terminou o trabalho do grupo, na coletiva, é que esse assunto foi trazido pela imprensa e por algumas instituições que discutem a questão da segurança e tudo. O problema é que a compra da arma e de munição,
elas não são compradas pela população em geral. O impacto disso dentro da arrecadação e dentro do cidadão comum como um todo, ele é mínimo do mínimo. Quem compra a arma são as forças e as empresas privadas, que precisam comprar armas e munições para repor seu estoque e dar segurança também à população. Então, nós estamos vendo como item como outro qualquer. Então, não teve discussão, é uma questão muito mais política com relação à liberação ou não de porte de arma, que é uma outra discussão. Deputado. Nós não estamos discutindo com relação a poder ou não. Nós temos aí as questões que já estão regimentadas com relação a esse ponto. Perfeito. Deputado, Elizavec falando aqui com o senhor ao vivo do estúdio da CNN. Obrigada pela gentileza da entrevista. Portanto, esse assunto que diz respeito a armas, a munições, ficou esclarecido que não vai entrar na discussão de agora ou que vai entrar? Olha, pelo grupo ele não passou essa discussão e eu não tenho conhecimento de nenhum destaque de partido com relação a esse ponto. Então, poderá apresentar um destaque? Poderá. Eu hoje não tenho conhecimento. Pedro Duran também está aqui com a gente para fazer-te uma pergunta, deputado. Oi, deputado. Bom dia, obrigado pela conversa, para você e para a Isabel. Queria perguntar, senhor, pela tua ligação, inclusive com a FEComércio, obviamente vocês têm um mapeamento dos setores que saem ganhando e dos setores que saem perdendo com a reforma tributária. Ninguém vai ficar contente porque o cobertor é curto, não dá para agradar todo mundo. Pelo que o senhor está sentindo aí dos lobbies em Brasília, dos diálogos com setores, quais são aqueles setores que vão ter comemoração se o texto como está for aprovado e quais são aqueles que devem trazer algum tipo de reclamação depois da aprovação? Pedro, obrigado pela pergunta. É importante nós esclarecermos o seguinte: a PEC norteou os trabalhos do que será o novo sistema tributário para o país. Agora nós estamos fazendo a reformulação ou a regulamentação do que já foi aprovado na PEC, dentro dos limites da PEC, para todos os setores. Eu diria que não há ganhadores e perdedores. Eu acho que o Brasil vai ganhar, os brasileiros vão ganhar por conta do ambiente que nós vamos ter pró-investimentos, segurança jurídica e relação contribuinte-fisco. Eu acho que toda a população vai sair ganhando com esse novo texto. E é natural que a partir de 27, quando nós iniciarmos com a alíquota de 1%, nós vamos ter as avaliações de cada setor, qual é o custo. Há muito setor hoje que ainda não tem quais são os custos que eles vão ter e como vai ser esse desenvolvimento. Mas nós conseguimos desonerar, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário, os FIAGROS e os FDICs, e fazendo com que o setor bancário também tivesse menos taxa ao empréstimo à concessão de crédito. Então, eu acredito que nós vamos ter uma ambiência para novos investimentos no país, novas empresas e ampliação de emprego. Amplia a renda e você faz com que essa alíquota, hoje estimada em algo em torno de 26, talvez com 2 anos de início desse processo ela possa baixar. E aí sim, nós vamos poder fazer, através de projetos de lei, a ampliação desses benefícios ou não para setores que sejam indutores de desenvolvimento e crescimento. Mas tudo isso às claras e com a participação de toda a sociedade, compreendendo que todo benefício que é dado poderá gerar ou um aumento ou diminuição de alíquota. E essa discussão ela não termina hoje, ela se inicia hoje, mas com regras claras de como ela vai se dar. Deputado, vocês que adoram futebol aqui, adoram fazer bolão. O senhor tem um placar aí que está imaginando na cabeça. Vocês estão fazendo bolão, aliás? Olha, nós não estamos fazendo bolão, nós não discutimos isso, mas se espera que nós tenhamos aí uma votação muito boa. Eu acredito que nós vamos passar dos 400 votos. Mais de 400 votos, então, o deputado Luiz Gastão aqui com a gente, Elisa. Daqui a pouquinho o debate começa, de fato, no plenário. Muito obrigada, deputado, pela gentileza da entrevista. Isabel Mega também, muito obrigada por ter viabilizado essa conversa.